Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai dar início à destilação por andares, ou seja, aquelas que têm estágios, trabalhando com misturas binárias. Então, agora a gente vai fazer a dedução das linhas de operação de uma coluna, separando ela em regiões, para poder aplicar o método de Mackey-Bethel. Uma coluna de destilação, ela sempre vai estar trabalhando com uma corrente de entrada, que a gente vai chamar de alimentação ou nomenclatura de F, e ela vai ter sempre duas correntes de saída, uma de destilado e uma corrente de fundo, que seria aqui a corrente D e a corrente B. A nomenclatura pode mudar, mas é sempre a corrente mais rica em componente menos volátil e a componente menos volátil mais pobre nessa corrente de baixo. Se a gente pensar aqui no balanço global de massa, a gente vai ter que a corrente F está sendo dividida nessas duas correntes de saída, então de destilado e de fundo. Então, a corrente F aqui sempre igual a D mais B. E ainda, se a gente olhar ela por componente, a gente vai estar multiplicando a fração do componente que a gente estiver rastreando pela corrente que a gente estiver trabalhando. É comum a gente trabalhar com a corrente, com um componente mais volátil. Então, se a gente tiver uma mistura de dois componentes, pegar o mais volátil, misturar a composição, multiplicar a composição dele aqui na mistura e nas duas correntes de saída a gente consegue, com essas duas equações, se a gente conhecer as duas composições e a alimentação, a gente consegue determinar o quanto vai estar saindo de destilado e o quanto vai estar saindo de fundo aqui na corrente. Isso é bem comum nos exercícios que a gente vai estar resolvendo mais para frente. Para fazer o balanço de massa ainda, a gente pode estar olhando para apenas um prato da coluna. Então, a gente já definiu na aula anterior que um prato seria aquele estágio de separação onde a gente tem aqui um contato íntimo entre duas fases. No nosso caso, a fase vapor e a fase líquida. Então, a gente tem uma fase vapor chegando do prato de baixo, que vai estar nomeado como prato N mais 1, e saindo aqui uma corrente de vapor desse prato que a gente está olhando, que seria o prato N. Aqui a gente tem uma corrente líquida chegando do prato de cima, que vai ser nomeado como prato N-1, e vai estar saindo aqui desse prato uma corrente Ln. Então, se a gente for fazer o balanço de massa aqui no próprio prato, a gente vai ter que esse vapor que está chegando aqui da parte de baixo, que é N mais 1, tá? Vai estar mais o que está chegando do prato de cima, vai ser igual ao que está saindo aqui, ó, desse prato aqui. Então, as duas correntes que estão chegando são iguais às duas correntes que estão saindo. Então, Vn e Ln. A gente vai chamar essa daqui de equação 1. Eu vou numerando as equações daqui para frente. Então, para caso a gente tiver que referenciar ela, eu aconselho que essa parte que está escrita que vocês copiem, porque vai ser útil mais para frente. Normalmente essa aula ela é dada na lousa, né, no quadro. Então, a gente pode fazer também, assim como o balanço global das correntes, a gente pode fazer o balanço para um dos componentes. Se a gente olhar para o componente mais volátil, aqui, o componente que está vindo do prato de baixo, ele tem a composição YN mais 1. E o prato de cima está vindo com L, N-1 e a composição XN-1. Y quando a gente está trabalhando com vapor, X quando a gente está trabalhando com o líquido. E as duas correntes que estão saindo aqui, ó, do prato, que seria a corrente de vapor e a corrente líquida, multiplicado pelas respectivas composições aí. Essa daqui seria, então, a nossa segunda equação. Para analisar a coluna de destilação completa, a gente vai dividir ela em três seções. A parte de cima, a gente vai chamar de retificação, que é aquela em que vai estar vindo a corrente, a parte que vai vaporizar aqui da corrente de alimentação, ela vai subir. Aí ela vai ser separada nos estágios dessa região aqui. A gente geralmente tem um condensador nessa parte de cima, porque a gente está saindo com vapor, a gente vai condensar ele. E a gente vai ter aqui ó, um refluxo. Uma parte do que estiver saindo aqui no condensador vai ser o nosso produto destilado, e uma parte vai retornar para dentro da coluna e vai descer aqui ó, como corrente líquida. Aqui a gente tem a região de alimentação, que é exatamente onde a gente está colocando a entrada da coluna. E a parte de baixo aqui a gente vai chamar de esgotamento, também chamado de estripagem. Aqui embaixo a gente tem um ebulidor, que vai estar reaquecendo esse líquido que vai descer. Essa corrente L barra é interessante para a gente vai aprender a determinar ela. Uma parte do vapor pode estar voltando aqui para dentro da coluna então, e uma parte vai se tornar a corrente de resíduo, que é a corrente B que a gente vai estar trabalhando. Para fazer a dedução da linha de operação na região de retificação,
a gente vai precisar fazer um balanço global para o componente mais volátil dessa região. Então, a gente tem a corrente de vapor, que vai estar saindo lá em cima, multiplicada pela composição dela, e a gente tem as correntes líquida e destilada. Esse balanço, então, aqui é feito no condensador. Essa equação aqui vai permitir para a gente isolar o componente y e fazer com que a gente tenha uma equação desse tipo aqui. Então, essa equação ela pode ser relacionada com uma reta. Então, se a gente estiver deixando aqui o x de cada um dos pratos como incógnita, a gente consegue determinar isso aqui como sendo um valor de A vezes o x. Isso aqui tudo tem que ser conhecido, a gente consegue determinar o valor como sendo B. Então, essa equação aqui, 4, ela serve para a gente desenhar, por exemplo, lá no método de McCabe-Tilly, a linha de operação de retificação, se a gente conhecer alguns valores aqui. Dando destaque aqui para o condensador, a gente tem essa equação que a gente acabou de obter ela. A gente vê que aqui a corrente de vapor que está entrando no condensador, ela vai ser igual a esse líquido que vai retornar aqui e a corrente D que vai estar saindo. Então, se a gente admitir que a gente já está num sistema permanente, a gente consegue determinar a razão de refluxo aqui. Ou seja, o quanto dessa corrente que está vindo aqui está retornando. Para um sistema que não está em estado estacionário, a gente tem aqui um LR, que pode ser variável, mas se a gente considerar que a coluna já está operando em regime permanente, a gente vai ter que esse LR, que é a corrente L que está descendo, a corrente líquida que está descendo, com relação à corrente que está sendo destilada. Então, a gente define aqui, então, a razão de refluxo, que vai ser bem útil para a gente vai precisar estar trabalhando. Se a gente pegar e relacionar aqui dentro do nosso condensador L sobre V, ou seja, a corrente L sobre a corrente vapor, e a gente fizer um balancinho aqui, a gente sabe que o V é a mesma coisa que L mais D. Então, eu consigo ter essa relação aqui. E isso eu consigo transformar em razão de refluxo. E vai ser extremamente necessário para a gente poder fazer a linha de retificação. Porque agora a gente não precisa saber qual é a corrente L, nem a corrente D. A gente precisa saber só a relação entre as duas. O quanto eu estou retornando, que é muito mais fácil de determinar do que se a gente estiver fazendo o balanço pontual nela. Sendo fornecida a razão de refluxo, a gente consegue calcular aqui um dos coeficientes que a gente vai estar trabalhando, porque a gente está aqui, ó. Então, L sobre V, que é o coeficiente A que a gente tinha aqui, vai ser igual à relação com a razão de refluxo. Rearranjando, então, o sistema, inclusive aqui a segunda parte da equação, a gente consegue fazer com que aquela equação 4 ela se transforme nessa equação 8 aqui, ó. E agora a gente tem uma linha que também pode ser aproximada por y igual a x mais b. Então, o y aqui é o que a gente está querendo determinar das composições e o x. Então, para cada um dos nossos estágios vai ter um valor diferente. E a razão de refluxo a gente vai ter que ser estabelecida ou fornecida e a gente quer saber o quanto a gente quer destilar. Então, a composição do destilado tem que ser fornecida também aqui. Mas aí, com isso, a gente consegue fazer essa equação de reta. Se a gente generalizar para qualquer estágio, então, saindo aqui do n mais 1 e do xn, a gente consegue ter essa equação genérica para a retificação, que é a equação 9, e que é a que a gente vai estar utilizando mais para frente lá no método gráfico. Em resumo, então, em termos do balanço mássico, essa equação aqui ela vai estar relacionando a corrente de vapor, com a composição YN mais 1, que vai estar entrando no prato N, com a corrente de líquido que vai estar saindo, que tem o XN, certo? Então, aqui a gente tendo essas variáveis especificadas, a gente consegue de novo ter mais uma reta do tipo y igual a x mais b. E a gente vai desenhar ela lá no gráfico. A linha de operação de retificação é essa de cima que a gente tem aqui, ó. Ela normalmente vai partir do ponto XD e vai encontrar algum outro ponto aleatório aqui que a gente vai colocar na reta que a gente vai obter. Então, se a gente tiver aqui, ó, o diagrama de equilíbrio, a primeira reta que a gente vai estar desenhando normalmente é essa de cima, que é a reta de retificação. Então, ela vai ter essa cara vermelha aqui. A segunda região que a gente vai estar avaliando é a região de esgotamento, que é essa aqui de baixo. Então, para a gente analisar isso aqui, a gente vai fazer um balanço aqui nessa região e vai determinar qual é o equacionamento que a gente tem aqui. Lembrando que aqui a gente tem essa corrente L barra e a corrente V barra. Então, a corrente L barra ela já não é mais a mesma corrente líquida que estava vindo de cima, porque agora tem uma parte da alimentação que junta com ela e vai formar essa segunda corrente aqui,
que a gente vai chamar de L barra. O balanço, então, vai ser feito na coluna para determinar qual é a relação entre as fases vapor e a fase líquida, certo? Então, lembrando que aqui a gente está trabalhando com as fases L barra e a gente vai ter uma saída de fundo, que é a corrente B, que a gente já viu lá no balanço global. Se a gente isolar, então, aqui o y, para a gente ter, de novo, uma equação do tipo y igual a x mais b, a gente vai verificar aqui ó, que a gente tem essas relações diferentes agora. A gente tem as correntes L barra aqui e a gente tem as correntes B determinadas. Então, a gente vai precisar de outras informações para poder determinar essa reta aqui. Essa reta, se a gente não conhecer o L barra, normalmente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a intersecção entre a reta de alimentação e a reta da retificação para conseguir determinar qual é o ponto em que elas vão se encontrar. As três retas têm que se encontrar em um ponto. Então, a gente consegue obter essa reta aqui a partir das outras duas. E aí, com isso, determinar quem é L barra. Normalmente é o que é feito. Dificilmente essa corrente ela é fornecida para a gente. A cara que ela vai ter, então, vai ser essa linha que vai partir do x aqui de fundo. Então, xb aqui embaixo vai ter normalmente essa cara aqui. Então, para cima aqui, tá? Aí, o que a gente vai fazer com essa linha aqui vai ser exatamente obter quais são os valores. Porque a gente vai determinar essa linha de alimentação agora na sequência e a gente conhece a retificação. Então, as três delas vão se encontrar nesse ponto. E essa corrente aqui vai servir para a gente para determinar quem é o L que está retornando do sistema. Antes de fazer a dedução da linha de alimentação, que é a última região que a gente tem, a gente vai relembrar ou definir o parâmetro dimensional que é chamado de Q, que representa a condição térmica da alimentação. Então, ele vai estar dizendo para a gente aqui ó, quanto da alimentação vai ficar na fase líquida. A gente tem também o fator F que a gente viu na última aula, que representa o quanto fica na fase vapor. Esse valor aqui ele pode ser determinado pelas relações de entalpia das correntes. A gente vai ver mais para frente como chega nisso aqui. Mas a gente pode obter o valor Q também se a gente conhecer quem é L barra. Então, se a gente conhecer o L barra e a corrente L além da alimentação, a gente consegue determinar qual que é o valor do fator Q. Existem outros modelos, outras equações que podem ser utilizadas. Eu vou mostrar no finalzinho da aula como detalhar melhor esse parâmetro. A dedução da linha de alimentação, então, vai ser feita relacionando essa parte de cima com essa parte de baixo. Então, se a gente olhar aqui ó, no volume que a gente está selecionando, a gente tem a entrada, que seria alimentação. Entrando nessa região, a gente tem o L, que está vindo de cima, e a gente tem o V barra, que está vindo da parte de baixo, aqui ó, do prato N-1. E a gente está saindo aqui a corrente V e a corrente L barra. Então, a soma dessas entradas aqui tem que ser igual à saída que a gente tem nessa região que a gente está analisando. O balanço de energia também pode ser especificado uma vez que a gente pegue essas correntes e multiplique elas pelas entalpias de cada uma delas. E o parâmetro dimensional Q, ele vai estar dizendo para a gente o quanto dessa alimentação vai para cima e o quanto vai para baixo, ou seja, o quanto vira vapor e o quanto vira líquido. Então, a gente tem a relação que a gente acabou de apresentar aí, que vai estar relacionando essas correntes L's aqui e a alimentação. E a gente pode estar reorganizando isso de maneira que a gente também esteja relacionando as correntes vapor com relação à alimentação. Então, aqui tem duas formas de a gente estar encontrando o parâmetro Q. Esse parâmetro que a gente tem aqui, ó, nas equações de balanço, ele pode estar relacionando essas equações aqui, que a gente acabou de ver, ou ainda L barra e L, se a gente pegar aquela primeira equação aqui ó, e isolar aqui essa parte de relação entre as correntes, a gente vai ter a relação 14, e aqui também eu posso isolar na equação 13, e a gente vai ter a equação 15 aqui, ó, que seriam essa deriva nessa e essa deriva nessa daqui. Para que fazer isso? Porque por essa relação a gente consegue também pegar as entalpias das correntes e determinar o valor de Q. Então, às vezes eu não sei qual é a condição que vai estar transformando essas correntes, mas eu sei quais são as entalpias de cada uma delas. Então, eu consigo isolar isso aqui e obter o parâmetro Q. Combinando, então, as operações de retificação
e esgotamento com o balanço global, a gente vai chegar nessa equação aqui. Então, a gente vai pegar aquelas relações do parâmetro Q, voltar nas equações iniciais e vai chegar aqui nessa equação geral, que está relacionando aquelas correntes que descem e aquelas correntes que sobem na alimentação. Então, essa é a equação que a gente vai estar utilizando para fazer o gráfico também. Então, precisa determinar qual é o valor do fator Q aqui e saber qual é a composição da alimentação. E aí, a gente chega numa equação de novo, igual y igual a x mais b. Então, a gente já tem a terceira equação para poder estar desenhando no gráfico. A cara dela, então, vai ser essa. Seria a terceira equação que a gente tem aqui. De novo, y igual a x mais b. Todas as três são assim. E a gente tem as três retas especificadas. Então, a cara da alimentação sempre vai ser essa, partindo aqui ó, do ponto de alimentação em cima da diagonal. Então, a gente vai ver com calma quando a gente aplicar um exemplo aí. As três linhas, então, resumidamente, a gente tem aqui ó, a linha de retificação, a linha de alimentação e a linha de esgotamento. Então, a gente tem as três aqui. A gente tem a composição das três correntes também aqui especificadas e a gente consegue obter essas retas por essas linhas que a gente obteve aqui. Isso fica muito mais fácil, mais claro, quando a gente fizer o exemplo, tá? Que vai estar no próximo vídeo. Então, vai estar mais fácil de vocês entenderem, além de aplicar o método gráfico para poder determinar o número de estágios. Mas a dedução das equações é essa e as equações de linha de operação são essas aqui. Sobre o parâmetro Q, a forma como a nossa alimentação estiver chegando, ela vai influenciar nas correntes aqui de baixo. Então, por exemplo, se a gente estiver alimentando o sistema com líquido saturado, o valor do Q vai ser igual a 1. E aí, a gente vai ter um acréscimo maior aqui ó, nessa corrente ali barra, porque a gente está alimentando só líquido, ele vai descer totalmente. Se a gente estiver alimentando já a corrente F como vapor saturado, o nosso valor de Q ele vai ser igual a 0. E aí, a contribuição maior vai ser exatamente aqui, ó, nessa corrente aqui. Se a gente tiver um valor Q entre 0 e 1, quer dizer que a gente tem uma mistura, que é normalmente o mais comum de a gente estar trabalhando. E aí, uma parte vai subir para o vapor e uma parte vai descer aqui, dependendo de quão próximo de 0 ou de quão próximo de 1 que a gente tiver, a gente vai ter mais fluxo para baixo ou fluxo para cima. Se a gente estiver trabalhando com um líquido super arrefecido aqui, um líquido subresfriado, a gente vai ter o Q maior do que 1. E aí a gente vai ter, além de essa corrente toda F descer, a gente vai ter um pouco de calor sendo puxado para essa corrente de vapor, então vai aumentar ainda mais essa descida. Já se a gente tiver com vapor superaquecido, ou seja, acima do ponto de saturação, a gente vai ter um Q menor do que 1. E aí, além de a gente estar acrescentando toda a alimentação aqui na fase vapor, uma parte desse líquido que está descendo vai voltar para cima, porque vai vai tender a trocar calor com essa fase que está entrando e vai aumentar aqui o fluxo de vapor que vai estar subindo. A inclinação da linha de alimentação vai depender diretamente aí desse fator Q. Então, aqui a gente tem um ponto de alimentação, imagina aqui aquela linha diagonal e aqui a curva do sistema da mistura de equilíbrio. Se a gente tiver um valor de mistura, a gente vai estar nessa faixa aqui, ó, que é o que a gente costuma ter. Já se a gente tiver um valor de Q igual a 1, a gente vai ter que a linha de alimentação lá direto para cima aqui, ó, certo? Se a gente tiver um Q igual a 0, ela vai ter uma linha aqui horizontal, então vapor saturado. Já se o Q for maior do que 1, a gente vai ter um líquido subresfriado, que vai estar para cá. Então, a inclinação é maior do que 90 graus, aqui ela vai estar inclinada para cá. E se a gente tiver um Q menor do que 0, a gente vai estar com vapor superaquecido, que vai estar aqui para baixo. Então, só de olhar a linha de alimentação como ela está, a gente já consegue dizer qual é a fase que a gente tem alimentada dentro do sistema. Um resumo, então, de como encontrar qual é o valor do Q, dependendo da fase que a gente tiver. A equação geral é aquela que a gente viu aí, então vai depender do L barra ou das entalpias. Se a gente tiver um líquido subresfriado, a gente tem uma relação aqui ó, com a mudança de fase. Então, a gente tem um ΔH de vaporização aqui, além do CP, né, que é a capacidade calorífica do líquido, nesse caso aqui. A gente vai estar relacionando aqui as temperaturas de ponto de bolha e a temperatura da alimentação e vai conseguir obter um valor para o Q. Se a gente tiver com líquido saturado, Q é igual a 1 diretamente. Se a gente tiver uma mistura entre vapor e líquido, a gente também pode estar relacionando com o F, que a gente viu na aula passada. Se a gente tiver aqui um vapor
saturado, o Q é igual a zero direto. E se ele for superaquecido, a gente também vai estar relacionando agora com ΔH de vaporização, com o CP agora da fase vapor, não mais do líquido. E aqui a gente tem o ponto de bolha, né? Então, a temperatura do ponto de bolha menos a temperatura de alimentação. Todas essas formas aqui podem estar sendo aplicadas dependendo de como for a nossa alimentação. Então, em linhas gerais, essas equações elas vão servir para a gente determinar os estágios de equilíbrio de uma coluna de destilação. Normalmente, a destilação súbita que a gente viu, a destilação flash que a gente viu na última aula, ela não vai ter um grau de pureza elevado. Então, para a gente melhorar isso, a gente vai colocar estágios dentro de cada um dos equipamentos. Então, a gente vai colocar pratos ou recheios para poder fazer com que a gente tenha estágios de equilíbrio dentro de um mesmo equipamento. E isso vai ser determinado, então, por essas equações que a gente acabou de olhar. Lembrando que a gente sempre vai ter duas correntes dentro da coluna, uma líquida e uma vapor, uma que vai estar subindo, que é a vapor, e uma que vai estar descendo, que é líquida. Conforme elas vão subindo, elas vão se enriquecendo no componente mais volátil, e conforme vai descendo, vai se enriquecendo no componente menos volátil. E as composições Y para a fase vapor e X para a fase líquida. Cada um dos estágios, então, vai ser uma parte do equipamento, onde essas duas fases vão estar entrando em contato, o líquido com o vapor. A gente precisa ter um contato bastante uniforme para poder todo o componente do líquido passar para o vapor, ou o contrário. Vai ter um borbulhamento bastante intenso, a gente precisa ter uma mistura muito boa nisso aqui, então a gente precisa ter um borbulhamento forte. A gente vai ter uma parte do líquido se transformando em vapor também. E a gente sempre vai estar fazendo com que o vapor se enriqueça no componente mais volátil, que normalmente é o foco da separação. Então, é quem a gente quer separar. Lembrando da última aula, quanto maior a volatilidade relativa, maior vai ser o enriquecimento do vapor. Então, melhor vai ser essa separação. Aqui a gente tem, então, um balanço de massa, que fica para vocês testarem aí, fazerem de exercício. A gente tem uma coluna aqui com uma alimentação conhecida, com as composições conhecidas também do destilado e do fundo, e a razão de refluxo também definida. Vocês conseguem definir qual é a fração aqui a corrente L, certo? Então, aplicando o balanço de massa global por componente, vocês conseguem chegar aqui no valor de destilado e da corrente de fundo. E as linhas de operação, então, um resumão fica aqui nesse slide que a gente vai precisar para o próximo vídeo. A gente tem as três linhas aqui especificadas com as equações das retas de cada uma delas. Então, a partir dessas informações que a gente tem que ter disponíveis, a gente consegue desenhar as três e vai aplicar o método de Mackey-Bethily que vai estar mostrado para vocês aí na sequência no próximo vídeo. Para a aula de hoje é isso, então, gente. Bastante equação para vocês olharem, mas é importante saber de onde vieram as coisas e aí vejam o próximo vídeo para poder aplicar isso aí num exemplo com o método de Mackey-Bethily. Até mais!